aos filhos de Maria. Meus amados irmãos, não sei quando terminarei esta carta, mas a escrevo para vos contar sobre este dia especial que passei ao lado da nossa mãezinha. Como há muito tempo não fazíamos, conversamos por horas a fio, ou melhor, ela conversou, pois a mim coube somente ouvi-la. Entre uma e outra conversa, muitas foram as histórias de vida que ela, com o caducar das suas quase 91 primaveras, repetia sem o perceber. E assim, este dia especial passou num piscar de olhos. Após o almoço, inspirado em uma das suas histórias, convidei-a para assistirmos a um filme sobre a vida de Jesus. Mais do que depressa, ela aceitou o meu convite. Mas não demorou muito e a nossa andorinha se aninhava no sofá, ansiosa por uma cesta. Enquanto a via cochilar, refletia quão efêmero parecia ser aquele dia maravilhoso ao lado de nossa mãezinha. Fixando-lhe os olhos, reparava nos seus cabelos brancos e na fragilidade do seu corpo, que não era apenas um dia que se passava diante de mim, mas quase um século de vida. Um aperto no coração tocou-me as fibras da alma. Uma saudade imensa começava a bater só de imaginar que a ampulheta da vida não nos reservaria muito mais tempo ao lado deste anjo do Senhor, que ali descansava como uma frágil criança. Gostaria de ter o poder de parar o tempo e fazê-lo voltar mais algumas quadras, mas sei que não podemos interromper o esvaziar da âmbula de uma ampulheta e, muito menos, fazer com que os seus grãos de areia retrocedam no tempo como numa queda para o alto. E assim, a vida segue, meus irmãos. Vejo que o duelo travado entre o corpo frágil de nossa mãe e a sua alma, ainda cheia de energia, é como aquele entre um velho corcel e o seu paladino ávido por aventuras. E o peso da idade é como o fincar das esporas a lhe cobrar, por doloroso esforço, a condução do seu cavaleiro. Creio que não temos aproveitado como deveríamos da presença e da luz do nosso anjo de candura. Ao vê-la encolhidinha no sofá, dou-me conta de que a luz do nosso pirilampo esvai-se a cada dia, tornando mais tristonhas as nossas noites e menos iluminadas as nossas caminhadas. O dia de hoje fez-me refletir sobre quão efêmera é a existência e quão pouco tempo dispomos para usufruir dos últimos suspiros de vida que ainda dispõe a nossa mãezinha. Não nos demos conta de que, em sua ampulheta, restam apenas alguns grãos a escoar da âmbula terrena para a celeste. Meus irmãos, quanto tempo mais teremos nossa mãezinha ao nosso lado? Será que vamos esperar pelo esfriar dos seus despojos para implorar pelo calor do seu abraço? Aguardaremos pelo lacrar de sua urna funerária em direção ao silêncio do sepulcro, para então lamentarmos não tê-la ao nosso lado e não mais ouvir a melodia de sua voz? A cada vez que me fazia essas perguntas, mais queria estar ao lado de nossa mãe, ouvir as suas repetidas histórias, beijar-lhe a fronte alva, abraçar-lhe e dizer: "Mãe, eu te amo", como se esse fosse o seu último dia a velar por nós nesse mundo. Ah, meus irmãos, não sabeis vós como hoje as histórias da minha mãe pareceram tão diferentes para mim. Era como se eu pudesse viajar com ela e voltar ao passado imerso em um filme cujas cenas vivas tocavam fundo as fibras da minha alma. Sorri
e chorei no silêncio do meu ser, imaginando cada história como atos de uma peça que falava da vida, do sofrimento e da renúncia de sua protagonista em prol de cada um de seus filhos. Imaginei-me em um grande teatro, assistindo ao humilde espetáculo de nossas vidas, no qual, na condição de coadjuvantes, fomos heroicamente protegidos, amparados e carregados nos braços por uma alma guerreira. Não sabem, irmãos, como tocou meu coração ouvi-la contar novamente do seu primeiro encontro com Jesus, por meio do sonho que teve ainda, na pureza dos seus 7 anos de idade. Viu o mestre remando em águas mansas, vindo calmamente em sua direção, como a convocá-la a ser uma pescadora de almas. No dia seguinte, correu até o seu amoroso pai para relatar o sonho. Nunca tendo visto uma embarcação, a descreveu como um cocho igual aos que os animais da roça bebiam e comiam. Foi então que nosso avô, intuído pelos anjos do Senhor, entregou-lhe o lápis de carpinteiro e um pedaço de tábua, pedindo-lhe que desenhasse o que viu. Com o lápis na mão, a criança entregou-se aos rabiscos daquilo que o nosso bondoso avô não duvidou se tratar da singela figura de um barco sob o comando do seu timoneiro. Jesus veio até a nossa mãezinha para reafirmar a máxima evangélica do vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Oh, meus irmãos, que seria de nós se Jesus não tivesse escolhido a nossa mãe para nos guiar e proteger? Mas apesar do exemplo de amor e renúncia de nossa mãe, parece que nos últimos tempos temos esquecido de Jesus e dos nossos juramentos em prol de sua causa libertadora. Gastamos precioso tempo nos digladiando no campo das discussões estéreis em torno da política e das contrariedades do cotidiano. E isso não tem passado despercebido de nossa mãezinha. Seu coração tem sofrido por nos ver afastados uns dos outros. Sua alma chora em silêncio, porque a única coisa que não gostaria de passar nessa vida é ter de partir deste mundo, vendo seus filhos em desunião. Sabemos, irmãos, que, no fundo, nossas intenções são nobres quanto ao nosso desejo de um mundo melhor, mais justo e sem corrupção. No entanto, temos optado equivocadamente por caminhos diferentes daqueles que a nossa mãe e o Mestre Jesus nos exortou a trilhar. O do amai-vos uns aos outros como a si mesmos, e o do perdoai 70 vezes 7. Quantos amigos e entes queridos temos ferido nos últimos tempos por conta das nossas opiniões, muitas vezes distanciadas da brandura e da tolerância recomendadas por Jesus? Se a política fosse o meio de transformação para o mundo, Jesus teria nascido em berço de ouro para tornar-se sucessor de César. Mas, ao contrário, o Cordeiro de Deus preferiu a simplicidade da manjedoura, tendo por pais um simples carpinteiro e uma humilde camponesa. Seus apóstolos não foram escolhidos entre os poderosos senadores de Roma ou entre os doutores do templo de Israel, mas entre humildes pescadores. Por que então devemos de achar que o mundo melhor, prometido por Jesus, far-se-á pela política dos homens ou pela infalibilidade das nossas opiniões? Pilatos ofereceu a Jesus, em troca da sua liberdade, a possibilidade de renegar aos seus ensinamentos e reconhecer como única verdade a política e a lei de Roma. No entanto, o Messias preferiu
preferiu entregar-se à crucificação para nos dar a certeza de que o reino de Deus nunca poderá ser alcançado no mundo pelas escolhas políticas, mas somente através da renúncia de si mesmo, do perdão aos inimigos e do amor ao próximo. Sabemos dos obstáculos, das dores e dos sentimentos de cada um de nós. Mas lembremos que Jesus nunca nos dará um fardo além das nossas forças. Se sofremos ou nos sentimos esgotados em nossas caminhadas, reflitamos e imploremos ao Senhor lucidez para enxergarmos onde temos errado uns para com os outros. Não nos façamos de vítimas, conquanto que nossas dores nada mais são do que os resgates justos dos nossos tropeços de outrora. Não estamos nessa seara para simples passeio de férias, mas sim para acertos e reparações junto àqueles a quem ferimos sem pensar. Estando certos ou errados, a verdade é que o perdão e o esquecimento das ofensas têm de ser o lume a nos guiar pelas veredas sombrias de nossas escolhas. Nossa mãe nos conclama para que nos reconciliemos com o nosso próximo, mas que comecemos essa tarefa entre nós, seus filhos, perdoando-nos uns aos outros, por qualquer palavra ou observações injustas. É tempo de perdão e de despertar, meus irmãos. Onde quer que estiver, nossa mãe nos preparará morada, pois sabemos que seguirá com Jesus em breves tempos. Por isso, roguemos ao Mestre que nos dê forças físicas e mentais, para que, a partir de hoje, possamos nos reunir em torno do seu coração e abraçarmos-nos uns aos outros sem ressentimentos. Somente assim poderá nossa mãe sentir-se feliz para, no momento oportuno, partir em paz e com a certeza do dever cumprido. Que Jesus nos abençoe, meus amados irmãos, e lembremos, neste momento, que a única coisa que a nossa mãe nos pede, por todo o sacrifício feito em nosso favor, é apenas que nos perdoemos e amemos uns aos outros. Façamos a sua vontade.